Nesta apresentação, analisaremos propriedades dinâmicas globais de campos vetores não lineares. Nas apresentações anteriores, nós utilizamos as ideias de fluxo tubular e do estudo em volta das singularidades para entender o que aconteciam em pontos regulares e singulares. No entanto, agora percebemos que existem outras dinâmicas que envolvem, por exemplo, conjuntos compactos que são invariantes sob a ação do fluxo do campo. Precisamente, dizemos que um conjunto é invariante pelo fluxo do campo se o fluxo aplicado nesse conjunto está dentro do próprio conjunto. E além disso, dizemos que ele é positivamente invariante se o fluxo aplicado no conjunto em um T positivo está dentro do conjunto. E negativamente invariante se T é negativo. Qualquer órbita definida pela trajetória de um ponto é um conjunto invariante pelo fluxo do campo. Em particular, qualquer ponto de equilíbrio ou órbita periódica do campo e qualquer união de órbitas do campo também é um conjunto invariante. E mais que isso, um conjunto é invariante pelo fluxo se e só se contém a órbita de cada um dos seus pontos. Nós podemos delimitar conjuntos positivamente invariantes com uma função de Lyapunov. Mais precisamente, se vier uma função de Lyapunov para f em x0, então a imagem inversa de um determinado conjunto 0 até alfa íntegro domínio do campo é positivamente invariante, qualquer que seja esse valor real alfa. Agora, introduzimos a noção de bacia de atração. Então, dada uma singularidade assintoticamente estável x0 do campo de vetores f, dizemos que o conjunto B de x0 dos pontos cujas trajetórias tendem à singularidade é a bacia de atração da singularidade x0. Assim, y está na bacia de atração de x0, se e somente se o limite do fluxo aplicado em y é o x0. Notem que a bacia de atração de uma singularidade assintoticamente estável é sempre um conjunto não vazio, invariante e aberto. No caso do pêndulo, nós temos aqui, com atrito, um conjunto de pontos em volta de uma singularidade assintoticamente estável que todos eles, em limite, estão indo em direção a essa singularidade. Então, aqui está destacado em roxo esse conjunto que é a bacia de atração dessa singularidade aqui. Temos ainda, por exemplo, para o caso da equação de Van der Pol, aqui uma região em volta da origem, em volta do equilíbrio da equação de Van der Pol, que forma a bacia de atração, ou seja, todos esses pontos aqui estão tendendo a esse equilíbrio assintoticamente estável. Podemos ainda juntar conjuntos mais complicados com bacias de atração diferentes. Então, aqui nesse caso aqui temos 4 celas com um ponto assintoticamente estável aqui no interior e essa é a região de atração dele. Enquanto que aqui temos 2 celas, um ponto instável, outro ponto instável, mais um ponto estável aqui. Então, a bacia de atração desse ponto é esse conjunto aqui destacado em amarelo, sem esse ponto que é assintoticamente instável. Então, aqui esse exemplo pode ficar tão complicado quanto nós queiramos. E aqui para a equação de Duffin nós temos um sistema que basta a gente se afastar um pouquinho, a gente cai na bacia de atração ou do lado direito ou do lado esquerdo. Né? Então, se a gente faz uma vizinhança aqui nesse ponto, a gente pode ver que tem uma região aqui dessa vizinhança que vai para está nessa bacia de atração ou está na outra. Então, isso daqui para o caso da equação de Duffy. Vejamos então um resultado que tem uma condição em termos de funções de Lyapunov para ter um conjunto compacto e positivamente invariante contido numa bacia. Então, dado x0, um ponto de equilíbrio num campo de vetores f no aberto e C, um conjunto compacto positivamente invariante pelo fluxo de f. Seja V uma função de Lyapunov para f em x0, tal que C está dentro de W e para cada x diferente de x0 em C, existe um t tal que V divide t de x, ou seja, a função de Lyapunov aplicada no fluxo a partir do ponto x é menor do que a função de Lyapunov em x, ou seja, não existe em C uma semi-órbita positiva regular de f na qual V é constante.
Então, x0 é assintoticamente estável e C está contido na bacia de atração de x0. Vamos supor que x0 é uma singularidade estável de F. Será que a gente tem que o fluxo aplicado em x com t variando vai para x0, para qualquer x que eu estou ali nesse conjunto compacto? Então vamos supor, primeiro, que o limite desse fluxo não seja x0 para algum desses x nesse conjunto C. Ou seja, existe um epsilon maior do que zero e uma sequência de tempos tn que vai para infinito, tal que φ de x em tn, né, dessa sequência, menos x0, fica maior do que epsilon, ou seja, a gente está se afastando do x0 para cada n natural. Como se ele é positivamente invariante, a gente tem que φ de x em tn está em C para todo n. Mas como C é compacto, e como toda sequência de um compacto tem uma subsequência convergente, a gente pode supor, sem perda de generalidade, que ele converge para um A que está em C sem x0. Né? Nós temos por hipótese que V não é constante ao longo da trajetória φ começa em A para T positivo. De modo que existe um T maior do que zero, tal que um V aplicado em φ de A em T seja menor do que V de A. Então, dado um alfa maior do que zero, tal que V de φ em A aplicado em A em T seja separado de V de A por esse valor alfa. Então, como a função é contínua, existe uma vizinhança, né, em que a gente vai ter que essa desigualdade ela é satisfeita para toda essa vizinhança. Assim, a gente tem que o fluxo aplicado em x para cada um dos tn vai para A. Dessa forma, a gente tem que existe um tn0, tal que φ aplicado em x em tn0 pertence a A. Isso, na verdade, quer dizer que nenhum ponto de WA pode retornar a WA pelo fluxo de F, pois uma vez que a gente sai de WA e decorrido o tempo t, o valor de V na trajetória fica sempre menor do que alfa. Então, a gente tem uma contradição, uma vez que φ de x aplicado em Tn não pertence a WA para todo Tn maior do que Tn0 mais t. Uma vez que φ de x aplicado em Tn converge para A quando n vai para infinito. Quando uma singularidade ela não é assintoticamente estável, nós podemos generalizar o conceito de bacia de atração. A gente diz que o conjunto estável de um ponto de equilíbrio x0 é um conjunto dos pontos cujas trajetórias tendem à singularidade. Ou seja, o limite do fluxo nesses pontos desse campo vão para essa singularidade quando t vai para infinito. Analogamente, a gente tem um conjunto instável, que é o limite vai para essa singularidade quando t vai para menos infinito. Nesse caso, os conjuntos estável e instável de uma singularidade, eles não são abertos, mas eles são sempre não vazios e invariantes. Lá no caso linear, esses conjuntos eles eram subespaços vetoriais de Rm gerados pelos autovetores generalizados associados aos autovalores com parte real negativa e positiva, respectivamente. Então aqui a gente vai querer generalizar um pouco esse conceito, né? Como é que a gente descobre quem é essa região em que a gente tem uma certa estabilidade, né, e fora dela, ou então uma instabilidade. A gente disse que uma singularidade é hiperbólica se todos os autovalores generalizados da parte linear da jacobiana têm parte real não nula, ou seja, a jacobiana é um campo hiperbólico. No caso em que é um campo linear, a gente tem ali, né, a gente já viu quem são os campos hiperbólicos. Mas se uma singularidade é um poço para a equação não linear, então essa singularidade ela é hiperbólica e a gente sabe que isso vai fazer o conjunto estável coincidir com a bacia de atração do x0, né? Porque ela vai ser necessariamente assintoticamente estável. E assim, nós enunciamos aqui o teorema da variedade estável, que generaliza essas ideias para campos não lineares. Então, se a gente tem uma singularidade hiperbólica do campo de vetores definida no aberto,
A variedade estável ela vai ser uma superfície imersa de classe C1 e o espaço tangente a essa superfície imersa, essa variedade, vai ser o subespaço vetorial de Rm gerado pelos autovetores associados aos autovalores da jacobiana com parte real negativa. Lembrando aqui que uma superfície imersa ela vai ser um subconjunto que pode ser localmente parametrizado por cartas coordenadas, né, em Rm. Agora, a carta coordenada é definida em abertos de RK, né, um subespaço ali do Rm, em que K é a dimensão dessa superfície, né? Bom, mas aqui a gente não vai demonstrar esse teorema, a gente só está mostrando como existe uma versão não linear, né, da ideia de o que significa ter uma região ali do nosso espaço que seja estável em relação ao equilíbrio, ou seja, se a gente fizer ali uma projeção nessa região, a gente vai estar mais ou menos se aproximando do nosso equilíbrio. Já o teorema a seguir, ele garante que o comportamento local numa singularidade hiperbólica ele vai ser sempre modelado pelo comportamento da parte linear, como já temos comentado nas outras apresentações. Então, dado x0 um ponto de equilíbrio no campo de vetores e uma singularidade hiperbólica, né, se x0 for essa singularidade hiperbólica, então f, o campo, ele é localmente, topologicamente conjugado ao campo linear dado pela jacobiana na origem. Desse teorema, a gente pode derivar uma classificação topológica das singularidades hiperbólicas de um campo a partir da classificação topológica dos campos lineares hiperbólicos, que a gente já sabe como são. No entanto, essa conjugação garantida aqui por esse teorema é só topológica e ela definitivamente não é diferenciável. E existem alguns teoremas um pouco mais complicados também que falam sobre o comportamento local ser análogo na vizinhança de órbitas periódicas, mas isso a gente pode ver mais para frente. Bom, mas agora a gente percebe que se a gente estuda o comportamento global das trajetórias de uma EDO, a gente pode perceber que tem alguns pontos que não tendem a uma singularidade ou a uma órbita periódica do campo. E aí a gente pode perceber que existe uma generalização então de para onde os conjuntos, para onde os pontos estão indo, para onde as trajetórias estão indo, se elas não vão ou para as órbitas ou para os pontos de equilíbrio. Existe a noção de conjunto limite. Então aqui a gente introduz o conjunto ômega limite, que sendo o conjunto Lx ômega dos pontos y, para os quais existe uma sequência de pontos tal que o limite do fluxo aplicado a esses pontos dos conjuntos vão para esse y. Então, a partir de um certo ponto no nosso domínio, a gente está indo para algum lugar, ou para alguns lugares, a gente está se aproximando desses alguns lugares pela órbita, de forma que exista essa sequência na qual a gente se aproxima. E alguns conjuntos ômega limite são meio óbvios, como por exemplo os próprios pontos de equilíbrio, ou então as próprias órbitas periódicas. Agora, para sistemas não lineares, existem alguns outros tipos de conjunto ômega limite, como por exemplo retângulos que a gente viu anteriormente, ou então algumas variações desses conjuntos. Vejamos então algumas propriedades principais dos conjuntos limite. Se y está na órbita de x, então o conjunto limite de y é igual ao conjunto limite de x. Isso é simples de ver, uma vez que basta que a gente perceba que um conjunto está dentro do outro. O conjunto ômega limite de x é fechado e invariante. Que ele é invariante, basta a gente perceber que se a gente aplica ele num certo ponto t mais tn, a gente acaba caindo no próprio conjunto. Além disso, para mostrar que ele é fechado, a gente vai mostrar que o seu complementar é aberto, né? Então, dada um ponto ali, a gente só quer mostrar que não existe uma sequência, né, que, dado um ponto fora desse conjunto, a gente quer mostrar que não existe uma sequência
de uma sequência TN que converge para y, né? Para esse ponto que está fora do conjunto. E aí a gente consegue mostrar que essa bola está inteira fora do conjunto, né? Está dentro desse conjunto externo e, portanto, esse conjunto complementar é aberto. Dado um conjunto positivamente invariante com um ponto ali dentro desse conjunto, se C é um conjunto fechado, então o conjunto ômega limite está dentro de C, e se ele é compacto, então o conjunto ômega limite de X é não vazio. Se ele é fechado, então a gente tem ali que esse Y, né, para onde a sequência dos pontos a partir do X está indo, né, ou seja, o ponto do conjunto ômega limite está dentro desse conjunto. Além disso, se ele é compacto, a gente tem que ele tem a sequência dos pontos para onde a aplicação do fluxo está convergindo, ela tem uma subsequência convergente cujo limite está no próprio conjunto. Temos que se uma órbita para um ponto x é periódica, o conjunto ômega limite desse ponto é a própria órbita. Basta ver que o conjunto ômega limite está dentro da órbita periódica e os pontos da órbita periódica estão dentro desse conjunto ômega limite. Então, se a gente consegue escrever ali a sequência que faz eles estarem no conjunto ômega limite, e se um ponto está dentro se um ponto z está dentro do conjunto ômega limite de um ponto x, então o conjunto ômega limite do ponto z está dentro do conjunto ômega limite do ponto x. Temos ainda que se o conjunto é compacto, o ômega limite é compacto, então ele também vai ser conexo. Isso se dá com uma aplicação do teorema de Borel-Lebesgue para que a gente consiga escrever, né, ali os recobrimentos de abertos, recobrimento por aberto de um conjunto compacto. O nosso objetivo para campos 2D vai ser demonstrar o resultado a seguir, a partir do qual nós podemos obter uma descrição detalhada do comportamento global de todos os campos planares, que é os únicos conjuntos ômega limite compactos, não vazios e sem singularidades de um campo planar vão ser as órbitas periódicas do campo. No entanto, esse teorema ele só é válido para campos planares. Ele não é válido para um RM com M maior do que 2. E pior ainda, não é nem necessariamente uma recessão dimensional, uma vez que se a gente tiver, por exemplo, no touro, a gente não consegue provar esse teorema. O que acontece é que existe um ingrediente essencial para que esse teorema valha, que é a divisão do domínio do R2 inteiro em duas componentes por qualquer curva fechada simples. E isso ocorre no plano, mas não ocorre no touro e nem nos espaços de dimensão maior do que 2. Esse teorema é o teorema da curva de Jordan. Que diz que o complementar no plano de uma curva fechada e sem autointerseções tem duas componentes conexas abertas disjuntas, uma limitada e outra ilimitada, sendo a curva a fronteira comum das duas. É simples de ver no touro que se a gente fizer uma seção ortogonal ao touro, a gente não tem necessariamente duas componentes conexas, a gente vai ter uma só e, né, a fronteira comum das duas ali, na verdade, vai ser a fronteira única dessa componente partida. O teorema da curva de Jordan não é um teorema elementar, e a demonstração não vai ser dada aqui, mas ela pode ser encontrada em alguns livros de topologia. É possível encontrar uma prova do teorema de Jordan-Brown muito mais geral utilizando topologia diferencial, e também uma prova no plano usando topologia algébrica. Mas aqui, né, a gente vai falar então do nosso teorema de Poincaré-Bendixson, mas introduzindo ou recapitulando a noção de seção transversal local. E isso vai dar ali uma motivação de por que a gente não pode, por que a gente precisa, na verdade, do teorema da curva de Jordan. Se vocês lembrarem, lá no teorema do fluxo tubular nós já falamos dessa seção transversal local, que ela é simplesmente um segmento de reta centrado num ponto que é transversal ao vetor do campo. De forma que todos os vetores ali nessa seção transversal são não nulos e apontam para o mesmo lado da seção.
O teorema da curva de Jordan ele vai ser importante porque a gente vai pegar a nossa órbita, seguir ela, começar a partir da seção transversal, seguir ela até bater de novo na seção transversal e usar a seção transversal para fechar uma curva e dividir o espaço em dois. Para isso, enunciamos o lema das sequências monótonas. Então, dado um ponto da seção transversal local de F, né, o x, um ponto dessa seção local transversal S, se a trajetória x de t de F por x volta a bater em S, nossa seção transversal, para tempos crescentes, então a sequência de pontos xn, xn-1, xn, xn mais 1, essa sequência na seção transversal, ela é monótona no seguinte sentido. Xn está sempre entre xn-1 e xn mais 1. Além disso, existem Tn e Tn mais 1, tais que xn igual a xn mais 1 se e só se a órbita for periódica. A demonstração ela é visual, uma vez que se a gente tem a trajetória, né, φ a partir de Tn em S, após a gente bater pela enésima vez, a gente não tem como sair desse interior U da curva determinada pela trajetória e pela seção transversal. Porque pela unicidade, a trajetória não poderia se cortar, né? Não pode cortar ela mesma, e nem sair pela seção transversal, pela definição de seção. Então, assim, as próximas batidas têm que formar uma sequência monótona aqui na seção transversal. Além disso, se duas batidas, né, distintas da trajetória coincidem, então a trajetória é periódica. E se duas batidas são distintas, a gente vai ter que a trajetória não pode ser periódica, uma vez que entrando em U, a trajetória nunca mais consegue voltar ao ponto de partida xn-1. Para demonstrar o teorema de Poincare-Bendixson, a gente vai precisar de dois resultados preliminares além disso, em qual a gente vai usar a projeção pelo fluxo. Considerando uma vizinhança tubular que é cortada em duas pela seção transversal local, cada segmento da trajetória nessa vizinhança tem um único ponto bem determinado na seção, que é a projeção pelo fluxo de cada um dos pontos. Ou seja, um conjunto ômega limite de um campo planar não pode intersectar uma seção local do campo em mais do que um ponto, né? Uma vez que a projeção ela tem que ser única. Então, dado uma seção transversal, a gente tem que, dado um y nessa seção, y pertence ao conjunto ômega limite de x, dado um x no nosso domínio. Então, a gente afirma que o conjunto ômega limite entre a seção com a seção transversal tem que ser somente esse y. Né? A gente está dizendo isso daqui é isso que a gente quer provar. Bom, como o y está nesse ômega limite, existe uma sequência de pontos de tn's, tal que xn é o fluxo aplicado em x para tn convergindo para y. Agora, como o y está em S, a gente pode supor que o xn está em S projetando pelo fluxo, se preciso. Mas, se a trajetória não é periódica, a gente tem que a órbita... Desculpem, se a trajetória é periódica, então a órbita de f por x coincide com o conjunto ômega limite pelo teorema anterior que a gente viu. E, portanto, o conjunto ômega limite entre a seção com a seção transversal é o próprio y, né, que é um ponto único. Agora, se a trajetória não é periódica, a órbita não é periódica e, portanto, os xn são pontos distintos que convergem ao y. E pelo lema das sequências monótonas, a sequência completa é uma sequência monótona e aí a gente só pode saber que ela tem no máximo uma subsequência convergente. E, portanto, ela só converge para um limite único. Agora, a gente tem o segundo teorema que a gente precisa para provar o teorema de Poincare-Bendixson, que se o conjunto ômega limite de um ponto de um campo planar é compacto e contém uma órbita periódica, então esse conjunto coincide com a órbita periódica. Bom,
Então a gente prova isso dizendo que, dado dois pontos, né, de forma que o conjunto ômega limite de x é compacto e a trajetória por y é periódica, a gente quer mostrar que o conjunto ômega limite de x vai estar dentro dessa órbita se isso daqui acontecer, né? Então a gente vai ter que a coincidência dos dois. Se a gente supuser que o conjunto não está na órbita periódica, a gente tem que a interseção, né, ou melhor, esse conjunto aqui, ômega limite sem a órbita, seja diferente de não vazio. Uma vez que ele é compacto, esse conjunto ele é conexo, aí a gente tem que a órbita, como ela é um conjunto fechado, a gente tem que o complementar não vazio do conjunto ômega limite sem a órbita periódica, ele não pode ser fechado no conjunto ômega limite de x. Logo, a gente vai ter um ponto y0 na órbita periódica e uma sequência nesse conjunto ômega limite de x sem a órbita, tal que yk é uma sequência que converge para y0 com k indo para infinito. Mas, se a gente tem que y0 está na órbita periódica e ele não é um ponto singular, ou seja, ele é um ponto regular, existe uma seção local S da f no y0. E aí nós podemos dizer que é possível projetar pelo fluxo, supor que também yk está em S para cada k. E aí nós temos que o conjunto ômega limite de x com interseção com a seção transversal consiste no máximo em um ponto. Bom, como o yk está nesse conjunto ômega limite de x interseção com S para cada k, a gente tem que a sequência vai ser constante. E se ela é constante, a gente tem que yk converge para y0 e o limite dela, né, vai ser o y0, mas o yk ele é sempre um ponto ali da nossa órbita periódica. Mas a gente estava supondo que o yk não estava na órbita periódica. E a prova, agora a gente tem que o conjunto ômega limite de x tem que estar dentro dessa órbita periódica. E assim podemos demonstrar o teorema de Poincaré-Bendixson, que diz que os únicos conjuntos ômega limite compactos, não vazios e sem singularidades de um campo planar são as órbitas periódicas do campo. Vamos, para isso, fixar um campo e um ponto x quaisquer, tais que o conjunto ômega limite de x diferente de vazio, ele é compacto. E um y, de forma que o campo aplicado nesse y é diferente de zero para todos os pontos ali desse conjunto ômega limite. E a gente vai mostrar que isso é uma órbita periódica. Bom, dado esse y no conjunto ômega limite, a gente tem que, né, por um corolário anterior, que esse conjunto está dentro do conjunto ômega limite de y. Aliás, o conjunto ômega limite de y está dentro do conjunto ômega limite de x. Agora, basta mostrar que a trajetória gama de f por y é periódica, pois então a órbita vai ser o próprio conjunto ômega limite de y, que está dentro do conjunto ômega limite de x, e aí a gente teria que o conjunto ômega limite de x é uma órbita periódica. Por hipótese, a gente tem que o conjunto ômega limite de x é compacto, de modo que o conjunto ômega limite de y é diferente de vazio, né? Então a gente pode tomar um ponto z que está ali nesse conjunto ômega limite de y. Como z não é uma singularidade de f, a gente tem que, uma vez que z está dentro do conjunto ômega limite de y, que está dentro do conjunto ômega limite de x, a gente pode tomar uma seção transversal local S de f por z. E assim, z, por estar no conjunto ômega limite de y, a gente tem uma sequência yk que converge para z com tk indo para infinito. E na demonstração do corolário anterior 14, a gente pode projetar pelo fluxo se necessário e supor que todos esses pontos yk estão na seção transversal.
Além disso, a gente sabe que o conjunto megalimite de x é no máximo um único ponto. E aí, como cada ponto está nessa órbita periódica, nesse conjunto gama que está dentro do conjunto megalimite de x, a gente tem que todos os yk coincidem, ou seja, pelo lema anterior, 6.13, a trajetória de f, pelo lema das sequências monótonas, a trajetória de f por y é uma órbita periódica. E agora a gente tem um corolário bem importante desse teorema, que diz que se um conjunto compacto não vazio e invariante por um campo planar, ele vai ter ali dentro dele pelo menos uma singularidade ou uma órbita periódica. Ora, se C é um conjunto invariante, a gente tem que o conjunto megalimite de x está dentro de C para cada x em C. Mas, se não tem pontos de equilíbrio em C, não tem pontos de equilíbrio no conjunto megalimite de x. E, portanto, pelo teorema de Poincaré-Bendixson, a gente tem que o ômega de x dentro de C é uma órbita periódica. Espero que vocês tenham aproveitado a apresentação sobre o teorema de Poincaré-Bendixson. Ele introduz vários assuntos, vários conceitos um pouco mais avançados da teoria de campos planares, que infelizmente não se generalizam para campos tridimensionais. O estudo da dinâmica dos diffeomorfismos pode ser mais ainda complicado se a gente estiver estudando o que acontece próximo das órbitas periódicas através da aplicação de Poincaré, como já foi mencionado anteriormente, a aplicação de primeiro retorno. Dessa forma, nós entendemos que esse comportamento depende fundamentalmente dessa aplicação numa seção transversal local por um ponto da órbita. E esse papel da seção local vai ser basicamente discretizar o tempo. E essas ideias podem ser generalizadas, mas precisam de alguns conceitos mais avançados ainda, que envolvem alguns resultados discretos para alguns conceitos que nós vimos aqui no contínuo. E isso introduz a uma área muito mais ampla da matemática, que é o estudo de sistemas dinâmicos e que produzem uma série de resultados importantes. O estudo qualitativo das equações diferenciais não acaba por aqui. Ainda tem muita coisa, existe uma fauna imensa a ser explorada pela frente, mas eu espero que essas ideias tenham dado um primeiro contato generoso e motivador para o estudo que vem a seguir para vocês. Agradeço, até o próximo curso.